ouvido ele construindo um discurso, falando da história dele, a gente atura vocês. Sim, sim. Como você vê uma possibilidade dos caras negros lidarem com todo esse ódio que é gerado? Vou chamar outros caras negros também pra falarem. Um negão desse sofreu assédio, tá se colocando como vítima. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha quem voltou pra esse canal. Depois de um ano. Pra quem não conhece o Caio, ele fez um outro vídeo aqui no canal falando sobre masculinidade, sobre a questão dos homens negros. E hoje eu convidei ele de novo. É muito bom a gente ouvir, né? Uma das coisas que eu tenho prestado atenção, principalmente em discussões na internet, é que às vezes a gente fala assim, porque os homens sempre falaram e as mulheres ficaram silenciadas. A questão é, que homens que falaram, né? Tem uma entrevista do Jay-Z na Netflix, que saiu esses dias, e eu já vi umas 3 vezes essa entrevista. E eu lembro que quando eu mandei pra minha amiga, eu falei, caraca, vê a entrevista, porque eu tô vendo o Jay-Z falar. Pode crer. Ele quase nunca fala. Ele quase nunca fala. E aí eu mandei pra minha amiga isso. Falei, caraca, olha só, o Jay-Z tá falando, assim, eu nunca tinha ouvido ele construindo um discurso, falando da história dele. Tudo bem, eu não sou super fã do Jay-Z, mas assim, eu também não busquei isso, mas me chamou a atenção aqui. Essa entrevista é muito boa, realmente. E ali, foi nesse momento também que eu lembrei de te convidar de novo. Eu vejo o quanto a gente é carente das narrativas dos caras negros, sabe? Do tipo, contando sobre a história, sobre o sentimento. Jay-Z lá fala sobre a paternidade, sobre as relações lá com a Beyoncé. Uma coisa que me chamou a atenção também foi ele falar sobre a trajetória dele em relação as drogas e tal, Sim. que ele vendia drogas, e o cara perguntar como que você foi parar nisso? Era outro caminho, tipo, não tinha outro caminho pra mim. É interessante desse vídeo do Jay-Z que quando eu vi essa entrevista, eu lembrei do nosso primeiro vídeo. Sim, No início do vídeo a gente fala, quando a gente só fala de homem, a gente só fala de morte e violência, a gente não fala de outras coisas em relação a isso. E naquela entrevista do Jay-Z, ele fala sobre tudo, assim, fala sobre a vida dele, de como ele começou vendendo crack, ganhava $2.000 por dia, basicamente. Fiquei um pouco chocado. Caio também capricorniano, né? Um pouco logo na parte do... Sim, foi o que mais me chamou a atenção. Mas eu fiquei muito feliz de ele falar sobre outras coisas, sobre a filha dele, sobre como ele faz música, sobre as opiniões dele políticas, essas coisas. Mais uma vez, eu vou indicar vocês essa entrevista, vai lá ver. O Jay-Z, ele fala que entrar lá pela questão das drogas, pra vender, né, o crack, era um caminho que era pra ele, assim, ele não via outra alternativa. Uma questão pra mim é que na trajetória dos caras negros é muito comum a questão da violência, né, e às vezes até na relação com a polícia e tal. Eu lembro que eu tenho um amigo que ele falou que enquanto ele estudava na USP, eu acho que ele foi parado, sei lá, 14 vezes pela polícia, enquanto os amigos dele não eram parados, né? E ele era um cara negro. Um cara gente branca também, tem um episódio que fala um pouco sobre essa questão de como lidar com a raiva. E eu queria conversar com você sobre isso, assim. Como você vê uma possibilidade dos caras negros lidarem com todo esse ódio que é gerado, né? Muito do que a gente fala é que a gente é violento porque a gente cresce num ambiente violento. Então isso é uma coisa que é comum pra gente. Eu lembro até de época de infância que a gente sempre escuta que se você apanhar na rua, você vai apanhar em casa também. Então, bater em alguém não é só uma coisa que você talvez venha fazer, mas que talvez você precise fazer. Então, esse ambiente já traz isso pra gente de alguma forma. E nós, enquanto homens negros, a gente não tem costume de conversar, assim, de falar, de desabafar essas coisas, e acaba que você acumula todos esses traumas e que tem que colocar pra fora de alguma forma, e coloca pra fora de uma forma violenta, batendo, xingando, enfim, sentindo raiva. O próprio rap é uma forma de colocar pra fora essa raiva. Muitas das letras, principalmente do Jay-Z, são letras completamente violentas, onde ele coloca pra fora tudo aquilo que ele sente. Esse último álbum até que eu gostei muito, porque o Jay-Z tá só pensando sobre a vida dele, pensando sobre os erros dele, pensando sobre as besteiras que ele fez, sobre a família dele, enfim, tudo isso. Mas realmente é uma forma que a gente tem de colocar pra fora tudo aquilo que a gente sente de alguma forma. Você falou desse último álbum, né? E aí a gente chega nesse cara que tem a possibilidade de dar reflexão, porque foi isso, né? Ele já tá com uma carreira estruturada, assim, não precisa correr atrás de outras coisas. Então aí você chega nesse ponto da reflexão, que é o que a gente sabe que tem uma trajetória. Até eu posso incluir as mulheres negras também, que refletem muito, mas são as que mais entraram na universidade também. Então, assim, eu acho que é uma concessão, né, da vida, que ela vai seguindo um outro rumo, que é um rumo que deveria ser o natural. Não pode nem falar que é um privilégio, porque, não, a gente só tá seguindo a vida naturalmente, sem a intervenção da violência de forma brusca. É muito legal ver caras discutindo coisas que eles estão colocando, assim, em pauta. A gente precisa, primeiramente, ter acesso a essas coisas. Eu sempre falo que é um assunto que ainda está esquentando, né? É uma coisa que está colocada já. Todo mundo sabe que existe a pauta de
de homens negros, de homens de uma forma geral, mas que, sei lá, 5, 10 anos atrás você não ouvia sobre isso, Sim, debatendo, sei lá, coisas sobre homens negros. Então é uma coisa que está começando, assim. Obviamente já tem bastante coisa sendo feita, mas é um assunto basicamente novo. Então muitos homens ainda estão realmente caindo nessa ideia realmente de que precisa falar sobre isso, precisa conversar sobre isso. É interessante porque o assunto em si está colocado. Conheço muitos homens que escrevem sobre isso, mas acho que não conheço nenhum amigo meu negro que, por exemplo, faz uma terapia. Eu conheço várias mulheres negras, amigas minhas, a gente estava falando sobre isso, que fazem terapia, várias. Eu não conheço nenhum amigo meu negro, e eu também não faço, que façam terapia. A gente tem vários problemas também. A gente consegue colocar isso para fora de alguma forma, escrevendo, numa música, o que for. Mas, por exemplo, essa coisa de pedir ajuda, de se dar conta de, tipo, eu preciso de uma ajuda, preciso ir até alguém para conversar e falar sobre o que eu sinto. Eu não conheço nenhum. Eu ia te perguntar sobre isso, assim, era o link que eu ia fazer sobre essa questão da terapia, né? Que eu acho super necessária, mas é esse local da reflexão e o local de mexer com coisas que às vezes você não quer mexer. De se expor mesmo. De se expor, é assim, como uma mulher negra, eu posso falar que também não foi fácil, assim, na terapia. Eu fui porque eu falei, não, eu preciso disso por causa do trabalho e tal. Mas eu lembro que eu fiquei algumas sessões sem me permitir chorar. Eu tenho horror de chorar na frente dos outros. Eu tenho dificuldade com isso. E eu acho que é por causa dessa imagem da força mesmo, né? Do tipo, você precisa ser uma mulher forte, você precisa ser uma mulher pra frente, não vamos falar sobre as suas dores. E aí eu lembro da primeira vez que eu chorei lá. E assim, eu chorando, tipo, tentando, não quero chorar, eu não preciso disso, tá tudo bem comigo, não quero tocar nesse assunto. E dessa primeira vez que eu chorei, eu fui sair, liguei pra minha amiga e falei, eu não quero mais voltar. Aí a minha amiga psicóloga, eu falei, cara, não quero mexer nisso, eu tô bem, eu tenho trabalho, pra que eu vou ficar mexendo nessas coisas? E aí ela falou, calma, é assim, é só o choque inicial de tocar em feridas que você não quer tocar. Se pra nós mulheres negras, com essa questão da raça, já é uma barreira, já se cria uma barreira em relação a essa conversa, a conversar sobre sentimentos e sobre coisas que nos afetam. Imagina pros caras que além da questão da raça tem a questão, né, do gênero, que é essa masculinidade tóxica. Eu gosto muito de falar até mesmo da minha forma de ver as coisas, né? Porque a gente pensa, tá lá escrevendo sobre masculinidade, tá fazendo vídeo, como se eu fosse o cara super resolvido com essas questões. E não, sabe? Eu lembro que eu chorei pouquíssimas vezes nos últimos anos, assim, pouquíssimas vezes. É muito difícil eu chorar, muito difícil. De mesmo. E todas as vezes que eu chorei muito. Chorei de me debulhar e eu ficava assim, sabe? Exatamente. Porque a gente não tem esse costume. Então quando explode mesmo é uma coisa que vai tudo de uma vez. Isso é muito ruim. A gente fica acumulando esse sentimento. E amigos meus também. Você vê caras... Eu até achava engraçado, né? Porque eu vi os caras enormes, assim, super durões. E quando chorava parecia uma criança, sabe? Completamente frágil. Mas de fato é muito difícil pra gente ainda essa questão do se expor. Até mesmo nós que escrevemos. Eu sei que eu poderia escrever inúmeras coisas que eu não escrevo, porque eu não tenho coragem ainda pra isso. Pra colocar isso de uma certa forma pros outros. E é assim mesmo, a gente tá aprendendo ainda. E falando em escrever, eu iniciei a conversa com você falando que eu tinha lido a entrevista esqueci o nome dele. Terry Crews. O famoso Julius. É o famoso Julius, é verdade. A entrevista dele é muito interessante, porque primeiro eu já tinha visto um vídeo dele no ano retrasado, talvez, falando sobre a questão da pornografia, o quanto ele teve que buscar ajuda porque ele estava viciado em pornografia e tal. E aí agora ele estava falando sobre essa questão da masculinidade e o quanto isso foi prejudicial na vida dele e é prejudicial na vida de outros caras. Não masculinidade, né? Mas masculinidade tóxica. Sim. É o típico negão, sabe? Todos os trabalhos dele são meio dessa forma, assim. Um estereótipo de... Ele é o estereótipo, basicamente. Assim. Ele é a imagem do estereótipo. Achei muito foda essa entrevista porque realmente é um simbolismo absurdo. Eu já tinha visto essa questão dos filmes que ele via. Ele falou que via filmes pornô desde os 12 anos e estava realmente viciado. Depois, quando ele começou a falar mais sobre isso, foi quando ele sofreu um assédio, se eu não me engano. Sim, é verdade. Ele sofreu assédio. Eu achei isso, o fato dele ter falado sobre isso, eu achei incrível. Um negão desse sofreu assédio, tá se colocando como vítima, ele poderia, sei lá, dar um soco no cara. E ele foi meio que zoado, né? Sim, por causa completamente. Disso. Mas foi um ato de coragem mesmo. E ter lido essa entrevista me chamou muita atenção, porque é difícil, mais uma vez, ver um cara negro falando sobre as suas questões, assim, sobre
o quanto a sociedade influenciou nessa criação desse ser que é só músculo, Sim. porque ele tem essa característica, né, de ser musculoso e tal, só pra ter aquela imagem do cara que pega geral, ou ser o super engraçado, que você não lembra nenhum discurso, mas ele é super engraçado, então ponto. E ouvir ele falando sobre as questões dele me impactou demais, porque essas pessoas precisam falar, elas estão sentindo a urgência de conversar sobre como essa sociedade tá, tipo, afetando eles, né? Vocês, no caso. Sim, e é muito importante, como eu falei, o símbolo disso, de um cara como ele falando sobre essas questões, é uma coisa absurda, assim, porque é uma coisa que nem que as pessoas não querem saber o que ele pensa sobre isso. As pessoas não esperam nem que ele fale sobre isso. Sim, exatamente. É como se ele nunca fosse tocar nesse assunto, porque ele tá muito bem ali, naquela imagem que ele se colocou, e outros caras também que certamente gostam muito dele, se espelham nele, também ficam calados sobre isso, e aí quando ele fala, talvez vários caras que se pareçam com ele, tipo, de serem fortões também, masculinizados, é verdade. vão se sentir muito mais à vontade, ou vão sentir menos medo de, pô, se o Julius lá sofre com essas coisas, né? Sim, Quem sou eu? Foi realmente um marco muito importante, assim, eu li a entrevista muito feliz. É óbvio que o que ele falou é muito o básico do básico, mas eu entendo que o básico ainda precisa ser dito. Sim, com certeza. E só de um cara que foi construído pra ser só aquele símbolo mesmo, sexual e tal, sexualizado, só dele ter tido contato com o básico e tá refletindo sobre isso já é um grande avanço. Com assim. certeza. Voltando pra nós, mulheres negras, a gente tem diversos grupos de conversa, rodas, onde a gente fala sobre as nossas questões e como vocês nos afetam também. Sim. Não só vocês, mas toda a sociedade, né, que tá ao nosso entorno. E os homens negros. Eu acho que eu te fiz essa pergunta no outro vídeo e eu vou fazer de novo. Eles estão conversando ou você acha que... No outro vídeo eu falei que não, né? Eu realmente não conhecia nenhuma iniciativa em relação a isso. E não sei se existia de fato, mas pelo que eu tinha pesquisado, não. Mas de um ano pra cá muita coisa mudou. E aí hoje eu conheço muito obrigado. Hoje eu conheço 2 grupos, um de Pelotas, se não me engano, que é o Miltons, que é só sobre homens negros. Eles, inclusive, apareceram no programa da Fátima Bernardes. Sério? E é um menino que eu conheço também, que faz parte. Os outros eu não conheço, mas o menino eu conheço. E o outro grupo é aqui do Rio, que é o Memo, que eu faço parte. E não é em relação só a homens negros, mas de homens de uma forma geral. Mas são encontros que a gente faz a cada 2 semanas, de 15 dias, semana sim, semana não. Onde cada pessoa é diferente, cada semana é uma pessoa diferente. Traz um tema específico que te incomoda e esse tema é colocado na roda e a gente pode falar sobre ele. Então os temas variaram muito, assim. Eu uma vez levei um tema sobre como a falta dos pais afetam o nosso crescimento enquanto homens, né? Sim. Que é uma coisa que é universal, né? É interessante porque sempre que eu levo um tema para esse grupo, como não é só de homens negros, eu preciso abranger o máximo possível. Sim. E aí tava conversando com um amigo meu, que ele tem 30 anos, ele é branco, ele mora na Zona Sul. E a história de vida dele com o pai dele era muito próxima da minha, assim. A gente não teve um contato legal, o pai dele não foi pai, etc e tal. E aí conversando com os outros meninos, embora fossem pessoas completamente diferentes, era sempre uma história muito ruim com o pai. Mas a gente já falou, por exemplo, sobre vídeo íntimo que as pessoas compartilham por grupo de WhatsApp, legal. exemplo. Nossa. Enfim, esses temas são... E pessoas, normalmente homens. Sim, os temas são completamente variados. Aí é um espaço mesmo de troca, onde o cara pode se sentir completamente aberto para falar aquilo que te aflige, aquilo que sente. A gente já tratou, por exemplo, do documentário Domestic Living. Sim. Né? E é até interessante porque um cara falou, por exemplo, que ele foi vendo o negócio lá e ele não estava se identificando com nada, porque ele nunca foi o homem que, sei lá, que queria pegar geral, ele nunca foi o cara que tinha ambição de ter muito dinheiro, ele nunca foi o cara dos esportes. Mas quando falou do cara que, tipo, precisa cuidar de todo mundo, cuidar da casa, ser o provedor. O provedor, ele falou que chorou muito, assim, porque ele se cobrava muito em relação a isso. Qualquer falha que ele tinha era como se fosse um baque muito grande. E a gente levou também esse tema pra lá. Enfim, é um grupo ainda pequeno, a maioria dos homens são homens minimamente interessados no assunto, então a gente não tem ninguém, sei lá, dizendo que a mulher tem que lavar louça mesmo. A gente não tem esse tipo de discurso ali. Mas o interessante desse tipo de conversa é que, por mais que seja uma minoria ainda, eu acho que isso tem um impacto muito grande nas próximas gerações. Eu sei que nem todo mundo vai ter filho, mas assim, você conseguir influenciar positivamente um outro menino que tá em processo de crescimento? Esqueci o nome que dá. Vocês estão entendendo, né, que eu tô falando.
De formação. O Isso. processo de formação é muito significativo. Por mais que não seja seu filho, mas talvez seja o seu sobrinho, o filho da sua irmã, do seu irmão. E aí você começa a conversar algumas coisas e desconstruir certas questões que talvez para aquele menino vai mudar a vida dele, sabe? Tipo, porque ele não precisa mais estar debaixo de uma certa pressão que homem deve ser assim. Sim, existe até um conceito, a caixa do homem, né? Que é onde você coloca todas as regras do que é ser homem. E tudo que tá fora dessa caixa, ou é coisa de mulher, ou é coisa de gay, por exemplo. E aí essa caixa envolve vários aspectos do que é ser um homem. Então, essa questão do dinheiro, a questão das mulheres, de ficar com muitas mulheres, de ser o dono da casa, o chefe, de não chorar, o que for, dos esportes, enfim. E o mais importante dessas rodas, uma coisa que a gente fala muito que a gente precisa conversar entre nós, entre homens. A gente vê as mulheres muito aflitas com esse assunto. É muito interessante porque, certamente, a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo, assim como outro vídeo, são mulheres que vão simplesmente vão pegar esse vídeo e vão mostrar para seus namorados, seus maridos, e quase que vai lá e assiste, pelo amor de Deus. E o que a gente conversa é que não tem como as mulheres ficarem, tipo, de babá da gente. A gente tem que se sentar, organizar, pensar, né? Obviamente ler o que elas falam, o que elas escrevem, ouvir o que elas falam, mas também tomar para si essa tipo, mudança, sabe? De que a gente realmente precisa rever algumas coisas, comportamentos ou tudo, né? E essa que é a grande sacada desses grupos, né? Realmente tirar esse peso das mulheres e trazer para nós e debater de forma honesta sobre essas coisas. E é conversar trazendo para a questão racial, né? É conversar em comunidade, né? Que é uma questão ancestral que a gente perde um pouco nessa batalha toda, que é isso, a gente precisa, em algum momento a gente vai ter que sentar e falar, tá, tem coisas que afetam os dois, então a gente precisa dialogar. Eu entendo, a questão de gênero é uma questão muito forte, mas a gente não pode ignorar a raça, sabe? Querendo ou não, todo mundo foi escravizado e todo mundo traz essa herança feita a escravidão e que construiu pessoas que são consideradas difíceis. Sim. A gente tem esse estereótipo, a mulher negra tem esse estereótipo da mulher difícil, de lidar porque toma frente, não tem essa coisa da delicadeza, entre aspas. E vocês são considerados caras difíceis também. Muito. Nas discussões. Sim, até porque a gente não fala nada, a gente não conversa. Eu tenho uma amiga minha que sempre fala que namoro preto, essas coisas assim, é uma dificuldade muito grande, assim. É muito bonito esteticamente, mas... A foto do Instagram é óbvio. A foto do Instagram é chuva de like. Internamente é muito difícil de lidar porque a gente tá os dois ferrados, assim. Os dois cheios de mágoa, cheios de trauma, cheios de coisas. E entender o outro, lidar com o outro é muito difícil. E mais uma vez a gente volta na questão da dor, né? É lidar com a dor. Ver no outro questões que nem você resolveu ainda. E aí você tem que trazer aquilo. Por um lado, é muito bom você ter alguém que você possa discutir sobre essas coisas, porque numa outra relação talvez você levasse e a pessoa achasse que era bobagem, né? Que era mimimi e tal. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer dessa questão de como é dolorido também e de como são duas pessoas que vieram de um processo de sofrimento, endurecimento pela vida, né? Porque, querendo ou não, as pessoas negras não é nasceu mais dura ou nasceu mais endurecida ou nasceu mais forte. Não, a vida trouxe isso pra gente de uma forma completamente bastante cruel mesmo, incisiva, sabe? Não teve jeito. Não teve jeito. Mas a gente é um amor. Acho que essa vai ser tipo uma série aqui do canal. Eu vou chamar outros caras negros também pra falarem, porque vocês não criam canal, né, no YouTube? Eu não sei o que acontece com vocês. Criem canais no YouTube, inscrevam, porque a gente tá aí pra ler também, assim. A gente atura vocês. Sim. Muito. Mas o que eu gosto sempre de falar é isso, assim. A gente precisa realmente falar sobre tudo. Principalmente homens negros, né? Geralmente a gente vê homens negros falando sobre rap, mas sobre ostentação, dinheiro, ganhar dinheiro, essas coisas. Mas é importante que a gente fale sobre coisas da gente, assim, e fale entre nós. Crie grupos. Se você não mora no Rio, ou se você não mora em Pelotas, e você não tem como ter acesso a esses grupos que eu falei, crie você um grupo com seus amigos. Ainda que seja, sei lá, 3 amigos já tá o suficiente, sabe? Não precisa ser uma coisa com nome e tal, mas que vocês tirem um tempo, ou no próprio dia a dia de vocês, na hora de conversar coisas além do trivial de cerveja, festinha, mulheres e tal. Conversa sobre coisas realmente importantes, assim, porque isso faz uma diferença absurda. E leiam mulheres e ouçam mulheres também. Por favor. É importante. Assistam meu canal.
Se inscreva no canal da Gabi aí. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir, né? Que isso daqui é um vídeo do YouTube. De compartilhar também, de trazer as suas impressões e outras coisas que vocês querem conversar, que vocês querem questionar. Não esqueçam também de ver o outro vídeo que eu fiz com o Caio. O áudio tá uma titica daquele vídeo, mas tem legenda. Eu quero agradecer até hoje. Eu agradeço quem legendou aquele vídeo. Não precisa comentar que o áudio tá ruim. É, a a gente gente já sabe, já já tem viu. vários comentários lá falando isso. A gente já tá ciente. Manda esse vídeo pro seu namorado, manda esse vídeo pro seu pai. Caio tá muito Manda esse youtuber. vídeo pro seu amigo, tá bom? Porque ele tem problemas. E ele Caras vai se negros, identificar. também façam terapia. Eu sei que vocês estão com É, dinheiro. Estão façam guardando terapia. dinheiro aí todo. Faz uma terapia. vaquinha, não é um dinheiro jogado fora não, gente. Eu vou fazer esse recado pra mim também. Quando Aham. eu for assistir, eu vou lembrar disso. Façam terapia, tá? Tá bom. Beijo, gente. Tchau, Tchau, gente. tchau.